Bom dia a todos. Meu nome é Flávia Goldfinger, eu sou nutricionista e diretora executiva do Wilce Brasil. E vou conversar um pouquinho, falar um pouquinho para vocês sobre o Wilce, que nós somos e o que nós fazemos. O International Life Science Institute, Wilce, é uma rede global de cientistas, tanto do setor público quanto do privado, que trabalha em conjunto em um ambiente neutro sobre os mais elevados princípios de integridade científica para gerar, analisar e comunicar a ciência necessária para melhorar a saúde pública e o bem-estar, bem como a proteção ambiental. Estamos presentes em todo o mundo, a sede é em Washington, e somos uma organização sem fins lucrativos e de integração entre a academia, a indústria e o governo. Como trabalhamos? Nós identificamos em conjunto os desafios regionais em temas associados às ciências da vida, nós unimos as capacidades técnico-científicas da indústria, do governo e da academia, e nós favorecemos o impacto positivo na saúde pública e no meio ambiente. O Wilce tem também um compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, onde todas as atividades desenvolvidas pelas nossas forças-tarefas e também pelo Wilce estão de acordo com um desses objetivos. Aqui está um QR Code para vocês se cadastrarem no nosso site. Então, por favor, acessem, se cadastrem, porque nós não podemos enviar nenhum tipo de informação para vocês sem esse cadastro no nosso site. Nele, vocês podem encontrar todas as publicações que nós temos disponíveis para baixar, sem custo, e todas as atividades que foram e serão desenvolvidas pelo Wilce. Nos sigam também na nossa mídia social, no LinkedIn e no Facebook. E falando um pouco, então, entrando no webinar de hoje, o tema do webinar de hoje é dietas plant-based, precisamos suplementar? Coordenado pela doutora Nájila Damasceno e doutora Carolina Pimentel. Então, vou colocar algumas informações para vocês. Então, em relação à declaração de isenção de responsabilidade, as opiniões expressas nas conferências são do apresentador, especialista e cientista e não refletem as do Wilce. E todos os palestrantes tiveram total liberdade para preparar sua conferência. Algumas informações gerais, então vocês podem usar o chat. Aqui vocês podem ver no seu lado direito da tela, tem esse quadradinho. Aqui tem perguntas, e vocês podem fazer suas perguntas, que nós iremos responder. E se der algum problema com a transmissão do webinar, não se desconecte, pois outra pessoa dará suporte na plataforma. Então, falando um pouco agora das coordenadoras, a professora Nájila Damasceno é docente do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP, é diretora da Divisão de Nutrição e Dietética do Hospital Universitário, HU-USP, e diretora do Departamento de Nutrição da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, SOCESP. E a doutora Carolina Pimentel é nutricionista, possui mestrado e doutorado, especialização em nutrição e saúde pública pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública da USP, é certificada como Lifestyle Medicine Professional e Diplomate of CBMEV, e organizadora e autora do livro Alimentos Funcionais e Compostos Bioativos. É também diretora científica da Suporte Ciência. Doutora Nájila, com você agora. Muito obrigada a todos pela atenção e tenhamos todos um ótimo webinar. Doutora Nájila? Eu vou estar passando a palavra para a doutora Carolina Pimentel, né, para fazer a apresentação da nossa primeira palestrante. Bom dia, doutora Carol. Bom dia, professora, bom dia, Flávia, bom dia a todos que estão aí nos assistindo. É um prazer muito grande poder coordenar essa mesa junto com você. Na verdade, é uma honra, professora, estar perto de você nesse momento. Ainda mais sobre esse tema, Plant-Based Diet, né? Um tema que eu sou muito apaixonada, até porque meus estudos com dietas vegetarianas começaram há 10 anos atrás, quando eu ingressei no doutorado, e pude observar que, de fato, né, essas dietas plant-based, dietas vegetarianas, têm um impacto muito positivo à saúde. E isso ganhou muita força, ganhou muito espaço, principalmente para essas discussões, né?
até recentemente, nessa quarta-feira, o The Lancet publicou um report importante chamado The Lancet Countdown, né, que é uma organização independente formada por 35 instituições acadêmicas, mais agências da ONU, cujo objetivo é rastrear esse novo perfil de saúde, associando aí com as mudanças climáticas. E eles trouxeram dados importantes, como, por exemplo, que o consumo excessivo da carne vermelha foi responsável por 990 mil mortes prematuras em 2017, um aumento de mais de 72% desde 1990. Então, como que nós, profissionais da saúde, né, podemos nos engajar também para mitigar não só esse novo perfil emergente de saúde, mas também essas condições climáticas, né? E eu acredito que realmente é por meio de ações como essa que a gente está fazendo aqui, né? Trazer à tona a discussão de dietas plant-based, nos unir, né, em termos de uma mensagem única, forte, clara, que eu acho que vai muito além do fato de denegrir o consumo da carne vermelha ou excluir o consumo da carne vermelha, né? Mas muito mais uma mensagem positiva de que a gente deve comer mais vegetais, de que a gente deve tirar o protagonismo da carne das nossas refeições, né? Só que isso, é claro, vai ter outros tipos de implicações. A gente sabe que a carne vermelha, por exemplo, ela é rica em nutrientes específicos, como a vitamina B12, né? Então, o quanto que a gente também pode equilibrar isso por meio de suplementação, por meio de alimentos fortificados, né? E sempre eu acho que com essa mensagem de que nós devemos, na verdade, comer mais vegetais, porque só o fato de excluir a carne vermelha não vai deixar ninguém mais saudável, né? Então, você vai lá, pega os 2 hambúrgueres, queijo, nanana, tira só o hambúrguer, dá para o amiguinho e acha que está mais saudável por causa disso, né? Mas não, na verdade, precisa, como a gente vai entender, de todo um planejamento dietético, né? De uma orientação nutricional adequada, até para a gente cobrir esses gaps nutricionais, que é, por exemplo, o tema da aula da professora e doutora Gabriela, que vai nos brindar, né, com a sua apresentação. A doutora Gabriela Parisi Polo é bacharel em nutrição pelo Centro Universitário São Camilo, capacitada em nutrição vegetariana pela Sociedade Vegetariana Brasileira e membro da Sociedade Vegetariana Brasileira, pós-graduando em Nutrição Funcional pelo Centro de Nutrição Funcional VP e doutorando em Cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutora Gabriela, é um prazer ter você também aqui com a gente. Obrigada, boa apresentação. Olá, bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Sim. Tudo certo, né? Vemos a tela. Então tá bom, deixa eu só abrir aqui para vocês. Ótimo, então tá bom. Então, eu quero agradecer imensamente esse convite. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã para falar com vocês sobre esse assunto que, assim como a Carol falou, também me encanta muito, né? Então, é muito importante a gente falar desse assunto, na verdade, num webinar como esse, visto que a demanda por esse padrão alimentar tem aumentado bastante em consultório, né? Então, eu quero dividir com vocês um pouco da minha prática clínica no atendimento a pacientes vegetarianos, veganos, pacientes em transição, ou ainda que querem iniciar um padrão alimentar ainda mais amplo do que o vegetarianismo e o veganismo, que são as dietas plant-based. Eu acho importante nós começarmos com a própria definição que eu trouxe ainda de uma forma aumentada, que é a Whole Food Plant-Based Diet, né? Ainda a gente não tem na literatura uma definição clara do que realmente seria a Plant-Based Diet, né? Cada autor, ele acaba definindo de uma forma, vou falar para vocês o que difere, na verdade, mas de maneira geral, ela trata muito mais, como a Carol já falou, da inclusão, de basear a alimentação nos alimentos de origem vegetal, com alta densidade nutricional, né, na sua forma mais íntegra, ou seja, alimentos integrais,
enquanto ele vai estimular a diminuição ou a exclusão de alimentos de origem animal. E é aí que encontra a diferença em alguns estudos. Então, é muito importante sempre a gente estar atento à metodologia também, porque tem alguns estudos que excluem totalmente o alimento de origem animal, mas aqui eu acho que essa é a minha conduta de diminuir o máximo possível esses alimentos de origem animal, mas de maneira geral o que a Whole Food Plant-Based Diet ela prega também é em relação à qualidade dessa alimentação, ou seja, priorizar os alimentos minimamente processados, alimentos in naturas, então evitando ultraprocessados, com muitos aditivos, com maior concentração de gordura de sódio e também refinados. Então, a plant-based ela vai um pouco além do vegetarianismo e do veganismo, ela olha a qualidade dos alimentos e a inclusão desses alimentos mais densamente nutritivos. Então, eu trouxe bem para ir direto ao ponto, né, que nosso tempo é curto, os principais aspectos para se trabalhar na prática clínica. Então, a adequação nutricional, focando em macro, micronutrientes, e também trabalhar com grupos alimentares, que eu vou falar para vocês, que é o que eu mais gosto, na verdade, de trabalhar na clínica, corrigir substituições alimentares equivocadas, corrigir deficiências nutricionais, que a doutora Natália vai falar em breve também, ela vai entrar mais nisso, e desmistificar alguns mitos, sempre pautado na educação nutricional deste paciente. Quando a gente fala em adequação nutricional, nós já sabemos pela própria Academia Dietética Americana que uma dieta vegetariana, uma dieta vegana, quando bem planejada, equilibrada, né, de preferência orientada por um profissional capacitado, são sim saudáveis e nutricionalmente adequadas em qualquer momento da vida. Agora, a gente precisa se atentar a alguns nutrientes mais específicos, nutrientes de atenção, quando nós excluímos ou diminuímos o consumo de determinado grupo alimentar. Então, são eles a proteína, o ferro, o ômega 3, cálcio e zinco, que são os nutrientes que eu vou abordar um pouco mais aqui com vocês hoje. Em relação às fontes alimentares, esse aqui é um quadrinho que eu gosto muito de sempre entregar junto com o meu plano alimentar para o paciente, só para ele ter uma ideia de onde nós podemos encontrar esses nutrientes mais chaves da alimentação vegetariana no reino vegetal. Né? Então, o cálcio nos vegetais verdes escuros, no tofu, quando ele é coagulado com carbonato de cálcio, amêndoas, bebida fortificada, o zinco, que é bastante presente nos alimentos de origem animal, principalmente nas carnes, né? A gente consegue também encontrar nas leguminosas, os derivados de soja, nas sementes, nas castanhas, o ferro, que também é um nutriente bastante de atenção nas dietas vegetarianas, a gente encontra em leguminosas, nos vegetais verdes escuros, em chocolate amargo, e nas sementes e castanhas também. A B12, que é o que eu também vou focar aqui, em alimentos fortificados, e aí a Natália vai entrar também mais na parte de suplementação, mas é um dos principais nutrientes que o vegetariano estrito, que é o vegano, ele vai sim quase 90%, 100% eu diria de chance de ser suplementado. Tá? E o ômega 3, que as principais fontes do reino vegetal são as próprias sementes de linhaça e o óleo proveniente delas. E as proteínas, né, que a gente até estava conversando antes de iniciar esse webinar, que estão presentes em grupos como leguminosas, derivados de soja, né, leguminosas da soja e os derivados dela, também nos cereais integrais, em sementes, oleaginosas e inclusive também em alguns vegetais. E aí, eu sempre entrego, então, esse grupo, né, que mostra onde nós conseguimos encontrar esses macro e micronutrientes dentro do reino vegetal, mas eu gosto muito de falar sobre grupos alimentares. Eu gosto de olhar e ensinar meu paciente a aumentar um pouquinho a lente, né, na verdade, diminuir essa lente, não olhar para o alimento só como fonte única de um nutriente específico, né, nessa forma um pouco mais reducionista e olhar o arroz como fonte única de carboidrato ou o feijão como fonte única de proteína. Então, eu sempre trabalho na minha prática muito mais com grupos alimentares, justamente porque o alimento, principalmente de origem vegetal, ele é um pacote completo de nutrientes benéficos. E esses nutrientes acabam entrando em sinergia, agindo em sinergia dentro do nosso organismo. E é isso que é o mais lindo da alimentação vegetariana, que é essa sinergia, essa combinação desses nutrientes em quantidades e em proporções adequadas que vão proporcionar
todos os benefícios da dieta plant-based quando feita de uma forma segura e saudável. Então, eu mostro para os meus pacientes que existem grupos alimentares que eles precisam inserir na sua alimentação, olhando, então, para leguminosas, cereais integrais, tubérculos, vegetais verdes escuros, frutas, legumes e verduras, sementes, castanhas e ervas. Então, são eles eles que serão, na verdade, os protagonistas do nosso prato. Aqui é a pirâmide Whole Food que eu trouxe para apresentar a vocês, não sei se todos conhecem esta pirâmide, mas mostrando basicamente que a nossa base realmente os alimentos de origem vegetal, as frutas, legumes, verduras, sementes, castanhas, cereais, né, em proporções. Essas porções que eu coloquei aqui seria para uma população adulta, mas, mais uma vez, é muito personalizado, né, o estilo de vida plant-based. Esse aqui foi um checklist que eu criei, que eu queria compartilhar com vocês, para aqueles pacientes que querem começar a entrar no mundo vegetariano, no mundo vegano ou nessa dieta plant-based. Eu criei esse checklist, né, tanto com os grupos alimentares, como também eu acredito muito na medicina do estilo de vida e o quanto que um estilo de vida também pode contribuir para os benefícios de uma alimentação plant-based. Então, a cada quadradinho aqui é uma porção desse grupo alimentar que o paciente precisa incluir. Então, ele vai fazendo de sábado, de segunda a domingo, ele vai pintando essas porçõezinhas. Então, eu consegui incluir hoje o vegetal verde escuro, então eu pinto, folhas também, para ele começar a entender como que deve ser um novo prato vegetariano dele e a importância de olhar o alimento como grupos alimentares. Aí eu sempre coloco aqui uma forma de hábitos saudáveis também, além da alimentação. E aí embaixo tem aqui algumas recomendações do que seria uma porção, do que seria um quadradinho, né, das brássicas, da couve-flor, o brócolis, por exemplo, couve de Bruxelas, leguminosas. Isso daqui é personalizável para cada paciente, para cada necessidade, para cada objetivo. E aí entra na parte das substituições alimentares, que é o que mais chega no consultório. Eu quero virar vegetariana, e agora? O que eu faço? Como que eu substituo a carne? E aí o que nós encontramos em consultório, principalmente o que chega para mim, é assim: então, eu substituí por... eu tô comendo muito carboidrato, tô comendo muito queijo, tô comendo muito risoto, tô comendo muito macarrão, vem bastante isso. Né? Então, esse cuidado com a qualidade dessa substituição é muito importante. E aí, o problema desses excessos alimentares ou ainda das deficiências também da própria alimentação, o que isso pode ocasionar? Então, chega muito no consultório ocasionado por esses excessos alimentares, excesso de peso, algumas alterações metabólicas importantes, sinais e sintomas tanto de excessos como de falta de deficiências nutricionais, algumas intolerâncias e alergias tardias. Então, eles acabam substituindo esse grupo alimentar por pães, por alimentos refinados, por excesso de lácteos, por produtos ultraprocessados que tem lá vegetariano, vegano, então eles acabam incluindo porque realmente é mais desafiador para quem está começando, precisa ir mais à cozinha, precisa cozinhar mais, né? Seria o ideal isso. Então, pela dificuldade, eles querem algo prático, então eles acabam recorrendo muito aos produtos industrializados, que nós sabemos que nem sempre eles são melhores em relação à densidade nutricional. E ainda o que acontece são algumas substituições alimentares equivocadas, principalmente no que se refere à proteína. Então, chega bastante, eu tô comendo bastante cogumelo, coloquei quinoa pra caramba no meu prato, então tá tudo certo. Mas eu quis trazer isso porque é um ponto de atenção que, lembrando que para ser fonte de proteína um alimento, ele precisa ter no mínimo, em 100 gramas, 6 gramas de proteína. Então, cogumelos, todos os tipos de cogumelos e a quinoa, apesar de serem alimentos riquíssimos em outros macro e micronutrientes, a proteína ela não está na sua forma mais concentrada. Então, aqui para vocês verem qual é a média, né, de quantidade proteica em 100 gramas desse alimento. E 100 gramas de cogumelo, gente, é cogumelo pra caramba, né? Quem consome sabe. Então, é importante começar a desmistificar essas substituições desse paciente. E como que nós fazemos essa substituição de maneira mais completa, de maneira variada e equilibrada? Então, você vai retirar, né? Retira-se um grupo alimentar das carnes, ou dos ovos, ou dos lácteos. E aí, o que faz no prato é uma combinação entre esses grupos alimentares que eu citei.
Então, sempre vai ter uma combinação de leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, damame, os próprios derivados da soja, por exemplo. Então, vai se combinar leguminosas com cereais integrais, de todos os tipos, arroz, quinoa, milho, trigo, cevadinha, com sementes e castanhas, com verduras e legumes. A proteína, a gente acaba encontrando em maior concentração desses alimentos, mas vale ressaltar que todos os alimentos de origem vegetal, praticamente, têm uma quantidade de proteína. Então, é preciso combinar para chegar na necessidade que esse paciente precisa. Lembrando que o único grupo que não tem proteína são os óleos, o açúcar e, dentro dos tubérculos, a batata, que tem pouquinho. Então, o importante é essa combinação para deixar esse prato, como essa foto aqui, que dá até fome de se olhar, muito lindo e rico e variado e colorido, porque é isso que é uma alimentação plant-based saudável. Então, aqui eu trouxe para vocês só uma ideia de o que seria um prato onívoro e um prato plant-based, só uma diferença. Olha como o excesso proteico está muito presente na alimentação onívora, nos PFs da vida, né? 100 gramas de carne, 80 de feijão, 100 de arroz, olha quanto, porque muitas vezes nós nem conseguimos absorver essa quantidade excessiva de proteína, né? Quando nós olhamos aqui para um prato plant-based, né, um próprio PF, plant-based, a proteína 18, se você aumenta 100 gramas, 150 gramas de feijão aqui, que não é muito, você acaba indo para 25 gramas, que é mais do que necessário para muitas pessoas, né? E olha o cálcio aqui também, que é bastante preocupante, 260, dá super para a gente conseguir esse nutriente. E aqui o de mais atenção e o mais lindo aqui também da alimentação vegetariana é a quantidade de fibras que nós incluímos. A suplementação proteica, então, quando que eu oriento e quando que eu vejo necessário na prática clínica? Quando a ingestão é insuficiente, quando não consegue comer grandes volumes, ou não gosta, ou tem uma absorção comprometida, ou excesso de desconfortos intestinais. E aí tem a suplementação de todas as proteínas vegetais, ervilha, blend, semente de abóbora, girassol, ou whey protein para quem consome derivados de animal, né? Que vem de animal. Então, na prática, para quem que eu quase sempre oriento, gestantes, principalmente no final do terceiro trimestre, que o volume para alimentação vegetariana e vegana é muito maior e elas acabam não conseguindo, para quem precisa de praticidade, para quem pensa em performance esportiva, que o gasto energético, a demanda energética é muito alta, então pode ser uma opção, e para quem tem algum tipo de desconforto intestinal. O ferro, que é um outro nutriente de atenção, né? O ferro que está presente, como eu já disse, em leguminosas, vegetais escuros, sementes, castanhas. O importante é fazer a distribuição ao longo do dia, sempre se atentar à biodisponibilidade, né? Incluir fatores que estimulam a absorção desse ferro não M, né? Que pode sofrer inúmeras interferências para ser absorvido. Então, colocar fatores facilitadores como a vitamina C, vitamina A, inibir ou diminuir os inibidores, como excesso de cálcio, principalmente de suplementação, e de lácteos, que a gente sabe que a proporção de cálcio e magnésio nesses alimentos lácteos é muito grande. Então, o cálcio acaba sendo prioritariamente absorvido em detrimento do ferro. Baixa acidez gástrica, os próprios fatores antinutricionais, que daí basta sempre orientar na prática, incluir essas fontes sempre de vitamina C para facilitar a absorção do ferro, fazer o remolho das leguminosas, germinação e incluir fermentados também. Atenção à saúde do trato gastrointestinal, porque nós sabemos que para o ferro ser absorvido ele precisa sofrer uma redução e precisa de acidez gástrica. Então, para quem toma excessos de omeprazol, pantoprazol, tudo que diminui a acidez gástrica ou que não tem uma ingestão adequada de zinco também pode prejudicar essa redução do ferro. É relativamente fácil de ser atingível na prática. Baixos estoques, a gente vê na literatura baixos estoques realmente e na prática também, né, que essa é o que eu preciso falar para vocês. Realmente, vegetarianos e veganos têm uma ferritina um pouco mais baixa, mas não significa deficiência de ferro. E a anemia é pouco prevalente em consultório, quando bem orientada. Já a B12, nós sabemos que quem sintetiza a B12 são bactérias, cianobactérias, algas, mas os animais acabam concentrando na sua musculatura, no seu tecido, essa vitamina. Não só pela própria ingestão, né, no solo, nas rações, mas também pela própria microbiota do animal. Então, nós conhecemos como fontes alimentares de B12 alimentos de origem animal. Então, uma vez excluídos, uma vez diminuídos esses alimentos, realmente a gente precisa se atentar mais à possibilidade de suplementação. Lembrando que ovos lácteos sempre orgânicos normalmente têm maior teor dessa vitamina pela riqueza de bactérias no solo.
A B12, dentro das vitaminas do complexo B, é a única que tem estoque, né, que nós conseguimos estocar. Na teoria, na maioria da literatura, dos estudos, mostra que consegue ficar por anos, mas na prática não é bem assim. Na prática, quando a pessoa já tem uma isenção completa de origem animal, a gente já vê de 2, 3 meses já despencando a vitamina B12. E lembrando que a B12 não é só porque é vegetariana e vegana que precisa se atentar. Então, eu já peguei bastante paciente onívoro com a B12 baixinha e com vários sinais e sintomas de deficiência de B12. Então, na prática, né, onde nós vemos a deficiência de B12? Quem não come, né, esses alimentos fontes, quem tem alteração do trato gastrointestinal, porque, mais uma vez, a acidez gástrica é fundamental para que essa B12 seja disponível para ser absorvida, alterações genéticas e doenças autoimunes também. Na prática, então, o que nós fazemos? Sempre para suplementar ou não, essa decisão, sempre verificar primeiro os níveis séricos de B12, se estiverem adequados, incluir boas fontes, né, para quem come ovo, para quem come lácteos, incluir essas fontes, ou alimentos fortificados, como bebidas vegetais, o próprio Nutritional Yeast, que é uma levedura nutricional, ou fazer uma suplementação de manutenção com essa dosagem aqui, porque é o que se vê na prática que funciona e não seguindo a RDA de 2.4. E se o paciente está deficiente, vale a suplementação com dose de ataque e também depois com manutenção. Então, é importante também, na prática, verificar essa saúde do trato gastrointestinal, como eu já mencionei, principalmente no que se refere a ácido clorídrico, e olhar também a microbiota intestinal, porque o sítio de absorção da B12 é no intestino delgado. Seguindo para o cálcio, na prática, né, os alimentos fontes de cálcio, como eu já mencionei, vegetais verdes escuros, o tofu quando coagulado, as bebidas fortificadas, gergelim, tahine. O maior desafio de incluir esse nutriente na prática é o grande volume. Então, se vocês olharem aqui, 100 gramas de coentro, é coentro pra caramba, não dá nem para comer isso em um mês, eu acho, né? Mas o que a gente faz, então? Tem alguns alimentos, né? A biodisponibilidade do cálcio, eu não vou entrar aqui muito nisso, mas a biodisponibilidade dos alimentos de origem vegetal, ela é ainda maior do que os alimentos de origem animal, porém tem esse desafio que são os grandes volumes. E como que a gente lida com isso na prática? Incluindo alimentos fontes todos os dias, né, distribuindo ao longo do dia, atentar-se a biodisponibilidade, assim como o ferro, então, não consumir, por exemplo, polifenóis logo depois que a gente come, café, outros taninos, o próprio vinho pode ser que atrapalhe a absorção também do cálcio, né, sempre abrandar os vegetais verdes escuros, por conta do oxalato, do fitato, também é importante. Bebidas fortificadas também é uma opção para colocar. Hoje, a maioria das bebidas do mercado já são fortificadas com cálcio. E, se houver necessidade, a suplementação. Lembrando que tem um aumento da demanda, principalmente no período gestacional e ao longo da faixa etária da nossa vida, na verdade. Aqui é sempre que eu mostro para o meu paciente em consulta, sempre comer de 5 a 7 porções desses alimentos por dia. Então, meia xícara de bebida vegetal, com tofu, leguminosas ricas em cálcio, como feijão branco. Dentro dos feijões, o feijão branco é o mais rico em cálcio. As amêndoas, hortaliças verdes escuras e também incluir na prescrição o gergelim ou a pasta de gergelim, que é o tahine. Em relação ao ômega 3, que é a principal fonte de origem vegetal, são, como eu já falei, a linhaça, chia e também nozes. Então, só para vocês terem uma ideia, numa dieta de 2.000 calorias, o quanto que nós precisamos de ácido linolênico? 2,7 gramas. E como que nós conseguimos atingir essa quantidade? Com 2 colheres de sopa de óleo de linhaça, de semente chia, de linhaça e chia triturada. Por que triturada? Porque a gordura está dentro desse grão. E como eles são muito pequenininhos, às vezes nós não conseguimos triturar com o dente e deixar esse ômega biodisponível. Então, eu sempre peço para triturar antes de consumir, se o objetivo for alcançar o ômega 3. E as nozes também. E lembrar da importância, não trouxe aqui, mas a importância da relação ômega 6 e ômega 3. Né? Se a gente consome muito óleos, por exemplo, ricos em ômega 6, a gente acaba diminuindo essa conversão de ALA em EPDH ainda mais. Então, sempre preferir, se for usar óleos com maior teor de ômega 3, além de linhaça e de chia, o canola também é uma opção. Na prática, a suplementação é comum, né? Na minha prática é bastante comum, principalmente no período gestacional, né? Com DHA de algas, hoje também a gente tem no mercado, antigamente era só importado, mas algumas indústrias já estão fazendo
algumas indústrias farmacêuticas de algas. Então, quando a gente suplementa, como eu falei, na baixa ingestão, se não consome nada de alimento de origem animal, quase sempre é recomendável a suplementação. Na gestação ou na lactação, que as demandas são maiores. Zinco, eu já estou terminando, que eu sei que já deu meu tempo. Zinco, então, o problema do zinco em alimentos de origem vegetal é que tem baixa biodisponibilidade. E aí, o que a gente faz? Não consome, suplementa? Nem sempre. Recomenda fazer o remolho, a germinação de grãos e sementes, colocar vitamina C e ácidos orgânicos, assim como o ferro, já facilita a absorção desse nutriente. Na prática, maior risco de deficiências gestantes, idosos, nutrizes, indivíduos estressados que consomem bastante zinco, principalmente pela demanda de enzimas antioxidantes. Então, para finalizar, eu deixei aqui algumas orientações na prática. Sim, é importante, se o nutricionista for atender esse público, conhecer bem a composição dos alimentos, assim como todos esses fatores que interferem na absorção dele, estudar bastante biodisponibilidade desses nutrientes, fazer uma educação nutricional com os pacientes em relação não só a macro e micronutrientes, mas a importância de grupos alimentares, as principais fontes e a combinação dos alimentos também. Orientar uma dieta plant-based saudável, uma alimentação vegetariana e vegana também saudável, pensando em variedades de alimentos, métodos de preparo, focar em alimentos minimamente processados e integrais, incentivar a mão na massa, inclusive no nosso guia alimentar, no último que saiu, ele incentiva bastante colocar a mão na massa, sentar em família, priorizar os alimentos in natura, descobrir novos alimentos, novos sabores, novas texturas, incluir muito mais do que excluir. E a suplementação é necessária apenas em situações específicas, que daí eu vou passar a bola para a Natália, que ela vai entrar mais nessa parte de suplementação e deficiências com vocês. Então, eu quero agradecer mais uma vez, espero que eu tenha contribuído com a prática com vocês. Eu estou aberta aqui no final para as dúvidas, tá bom? Muito obrigada. E aqui fica meu contato também para quem quiser também tirar alguma dúvida. Doutora Gabriela, muito obrigada aí pela excelente e atualizada apresentação. O tema, sem dúvida nenhuma, precisaria de muitas horas para a gente estar discutindo. É verdade. Todas as evidências científicas que nós temos, e quanto a esse aspecto, eu acho que é sempre muito oportuno nós trazermos, para webinários como este, que está sendo promovido pelo ILSE, esse aspecto científico, das dietas plant-based, da dieta vegetariana e todas as suas variações. Pois hoje a gente não só tem o lado optar por uma dieta vegetariana em função das suas motivações pessoais, mas nós temos todo um grau de evidência científica bastante robusto, porque o tema ele é foco de investigação há muitas décadas, sendo que, obviamente, nos últimos 10 anos, nós passamos a ter um grau de evidência científico muito maior, revisões sistemáticas, meta-análises, revisões guarda-chuva, que têm trazido essas evidências e que nos dão muito mais tranquilidade para o indivíduo que faz essa opção por esse padrão alimentar. Então, a gente agradece muito todas as suas contribuições e eu gostaria agora de convidar a doutora Natália Oticava. Ela é nutricionista, formada pela Faculdade de Saúde Pública, é mestre também por esta mesma casa, Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, docente do curso de pós-graduação em Vegetarianismo e Estilo de Vida pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, e ela tem uma atuação bastante intensa, dando assessoria em projetos de inovação em alimentação plant-based e nutricionista clínica também, com ênfase na adequação nutricional de dietas baseadas em plantas. Doutora Natália, muito prazer realmente recebê-la aqui no nosso webinar, para enriquecer ainda mais essa temática, sobre a perspectiva científica. Por favor, fique à vontade para que depois a gente possa continuar acumulando aqui as diversas perguntas que estamos recebendo, dos nossos colegas que estão conectados. Esse tema instiga muitos questionamentos, mas também muitos exemplos exitosos, e por isso a gente passa a palavra para você. Muito obrigada aí por sua participação.
Eu que agradeço. Bom, então, em primeiro lugar também, né, agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui e estar participando com vocês. A professora Nájila foi minha professora na universidade, é uma referência aí para a gente, né? Então, eu vou falar um pouco da parte quando a gente não consegue contemplar tudo o que a Gabriela comentou, né? Então, quando a dieta, de repente, não é suficiente ou quando as pessoas não conseguem cumprir com todos esses pontos aí, né? Que a Gabriela comentou, tá? Então, vou ficar com a parte mais chatinha, né? Em termos de... Não é tão colorida assim na apresentação, não tem tantos pratos bonitos, porque é a parte de suplementação que ela é para ser ocasional, né, individualizada e não é para ser rotineira, né, na grande maioria dos casos, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Todo mundo estão conseguindo ver aí a minha tela, ouvir bem também? Sim. Tá, joia. Bom, então eu vou dar continuidade, né, nesses nutrientes que a Gabriela comentou, todos esses pontos específicos, e aí talvez eu vou adicionar só um pouquinho a mais do iodo, que é só um ponto para a gente considerar também, principalmente em indivíduos que não moram no Brasil, né, e que aderem a essa alimentação à base de vegetais. Tá? Então, vou passando ponto, nutriente por nutriente, para a gente conversar um pouco mais dessa suplementação. Bom, a primeira coisa, né? Então, proteínas. Então, como a Gabriela comentou muito bem, né? A combinação aí de alimentos, de grupos alimentares, de cereais, leguminosas, oleaginosas, né? Ao longo do dia, consegue conferir, então, todas as proteínas que a gente precisa, né? E o conceito que a gente tinha e aprendeu há muitos anos atrás de valor biológico, embora seja um conceito que a gente precise conhecer, porque ele está relacionado, né, à quantidade, à distribuição dos aminoácidos essenciais nos alimentos e também a quanto que a gente absorve efetivamente desses aminoácidos, esse conceito está sendo revisto e hoje em dia a gente tem de orientação que na prática não tem tanta necessidade da gente pensar em valor biológico quando a gente tem essas combinações de alimentos, de grupos alimentares, né? Porque a gente consegue atender essas necessidades, tá? Eu trago aqui, né, para quem quiser, quem estiver acompanhando e quiser dar um print, né, na tela, então toda a minha apresentação eu vou colocar aqui algumas referências, né, e depois vocês conseguem consultar essas referências que eu estou trazendo, tá? E o que é importante a gente falar, né? Quando é uma escolha alimentar onde as pessoas, os indivíduos têm acesso aos alimentos, acesso a uma alimentação de qualidade e, portanto, uma ingestão calórica garantida, é muito raro ter uma deficiência de proteínas, tá? Eu falo isso por quê? Porque a gente sabe que existem populações que excluem aí alimentos de origem animal por falta de acesso ao alimento, né? E aí a gente está falando de uma outra questão. Tá? Aqui, quando a gente está falando em uma alimentação baseada em vegetais, a gente está falando de uma escolha alimentar onde os indivíduos estão ali com o direito humano à alimentação adequada garantido minimamente. Tá? Bom, a gente tem alguns sinais de desnutrição, né? Principalmente proteico-calórica. Então, como eu falei, se as calorias estão garantidas, é muito provável que as proteínas também vão estar garantidas, né? E a gente tem alguns marcadores clínicos que a gente pode analisar também, né? Mas isso, assim, tanto pela minha experiência clínica, como por esses consensos que a gente tem observado cada vez mais na literatura sobre alimentação vegetariana, à base de plantas, é muito raro de acontecer, tá? Então, alguns sinais que a gente pode observar no nosso paciente, então, edema, né, principalmente por uma albumina um pouco mais baixa, né, redução da força muscular esquelética, né, também quando há uma deficiência de proteínas, redução da força muscular visceral, então é um indivíduo que pode ter uma função digestiva comprometida, porque lembrando que o nosso sistema digestório, ele é um músculo, né, e débito cardíaco diminuído também, né, por conta do nosso coração também ser um músculo, tá? Função neural também pode estar comprometida e função imunológica. Isso é bem comum a gente observar em pacientes que estão hospitalizados em processos de catabolismo,
mas em indivíduos que escolhem fazer essa transição, né, é muito raro da gente observar, tá? E o que a literatura tem mostrado, então? Então, eu trouxe esse estudo para a gente comentar um pouquinho, né? Que é uma análise de um grande estudo longitudinal, que é o EPIC Oxford, um dos principais estudos aí que analisa indivíduos com diversos tipos de dietas, inclusive dietas vegetarianas, né? É um estudo europeu. E, apesar de ser um estudo longitudinal, essa análise ela é transversal, ou seja, eles tiraram ali um corte no tempo, né? Então, em 2010, eles analisaram todos os questionários de frequência alimentar dos participantes. E o que eles identificaram? Que os vegetarianos e veganos dessa amostra, eles não substituíam completamente a carne com esses análogos proteicos. Então, não tirava a carne do prato e colocava soja, ou colocava tofu, ou corn, né? Que é uma proteína à base de cogumelos bem comum no Reino Unido. Mas eles aumentavam a variedade dos alimentos que eles consumiam, dos vegetais, o que é muito interessante, porque eles não só estão substituindo a carne como por substitutos nutricionais, né, vegetarianos, como eles estão melhorando a qualidade da dieta como um todo, tá? E aí, o que eles observaram? Que dentre aqui a gente tem os diversos tipos de dietas, né? Então, aqui os comedores de carne, né, regulares, os que comiam menos carne, os que comiam frango, os que comiam peixe, os vegetarianos e os veganos, tá? A gente tem de indicação que cerca de 10 a 15% das nossas calorias diárias venham a partir de proteínas, né? E a gente consegue observar, né, que os comedores de carne aqui até ultrapassam essa recomendação, né? E enquanto isso, os vegetarianos, os veganos não estavam deficientes, né? Eles estavam dentro da recomendação. Então, na verdade, assim, a gente consegue atingir isso, né? A gente tem um grande volume aqui nesse estudo, é uma amostra bem robusta. Então, a gente consegue atingir todas as nossas proteínas diárias, que talvez a gente tenha até um conceito equivocado de que os comedores de carne, os onívoros, né, possam estar acima da recomendação até, tá? E quando é que a gente considera, então, uma suplementação de proteínas ou até de aminoácidos essenciais, né, em alimentação plant-based? Bom, a Gabriela falou um pouquinho, então, atletas, né, de alto rendimento, por quê? Porque, às vezes, para a gente atingir as proteínas nessa dieta, a pessoa vai ter que comer um grande volume de alimentos ricos em proteína, de grãos, de feijões, de castanhas, e isso pode dar desconforto abdominal, pode aumentar a formação de gases, e isso acaba atrapalhando os treinos, o rendimento desse indivíduo. Então, nesse caso, a gente sugere uma suplementação mais focada aí de proteínas, tá? Eventualmente em idosos que tenham dificuldades gastrointestinais, que tenham dificuldades de mastigação, de digestão, ou que estejam num processo de catabolismo um pouco aumentado, faz sentido a gente talvez dar um reforço nessa alimentação, caso ele siga uma dieta à base de plantas. E é muito comum também em idosos que talvez não estejam aceitando comer carne na rotina, né? Então a gente também pode trabalhar da mesma forma, como se ele estivesse seguindo uma alimentação à base de vegetais, tá? Indivíduos que tenham alguma síndrome de má absorção intestinal, né? A gente sabe que também, não só para proteínas, mas outros nutrientes, né? A gente pode considerar também alguma suplementação, isso deve ser individualizado. E pessoas que excluem leguminosas, principalmente, né? Que ou não gostam, ou têm muita dificuldade digestiva. Então, a gente também pode ajustar a dieta e, se for necessário, considerar uma suplementação. E aqui eu acho que vale um ponto de reforçar que essa suplementação proteica ela deve ser monitorada por um nutricionista, porque a gente tem que calcular, né, para ver se a gente também não está excedendo nas necessidades aí proteicas desse indivíduo e sobrecarregando algum órgão. Tá? Então, a gente tem que fazer uma suplementação consciente, monitorada, para que não tenha nem deficiência e nem excesso. Tá? Pensando em vitamina B12, é importantíssimo que a gente tenha em mente que todos nós estamos em
na necessidade de análise periódica de status de vitamina B12, porque muitas vezes quem come carne não dosa, e aí a gente não sabe se essa pessoa está deficiente ou não. Né? E o que a gente tem é um estudo um pouco antigo aqui de 2004, que analisou indivíduos das Américas, né? E olha que eles identificaram que 40% das pessoas, sejam elas onívoras, independente do tipo da dieta, 40% dos indivíduos tinham alguma deficiência ou níveis marginais de vitamina B12, tá? Então, se a gente pensar nessa orientação que a gente está tendo cada vez mais de uma redução de consumo de carne, de aumento de vegetais, dessa carne não está sendo protagonista aí do prato, a gente pode considerar que talvez a gente já tenha aí níveis marginais de vitamina B12, tá? Que níveis são esses, né? Então, a maior parte dos estudos que analisam, né, esses níveis consideram de 200 a 299 esses níveis marginais, ou seja, acima de 300, teoricamente, estaria ok, mas a gente vai conversar mais sobre isso. E deficientes mesmo, níveis abaixo de 200, tá? E, às vezes, a gente observa em alguns laboratórios que os valores de referência ainda estão abaixo. Então, não adianta a gente só olhar os exames pelos valores de referência, tá? Quais são os sinais aí de deficiência de vitamina B12, né? Principalmente voltados para questões neurológicas, tá? Então, fadiga, formigamento dos dedos, das mãos, dos pés, uma cognição um pouco prejudicada, a digestão também prejudicada, porque lembrando que os nossos nervos também controlam o nosso processo digestório. Se forem crianças, a gente pode observar um atraso no desenvolvimento infantil, né? O desenvolvimento cognitivo, tá? Em casos de deficiência mais subclínica, né, a gente consegue observar também a elevação de um marcador chamado homocisteína, né, e a homocisteína, ela pode atuar no nosso organismo como um marcador de risco, né, então ela pode acabar aumentando a inflamação, a deposição aí de placas de ateroma nas artérias, e também atrapalha o funcionamento e a saúde óssea, né, então a gente consegue observar também a longo prazo de deficiências graves de vitamina B12, aumento de risco de acidente vascular encefálico, aumento de risco de demência, osteoporose também por conta disso, tá? Quando que a gente deve considerar essa suplementação de vitamina B12? E aí, independente da dieta, né? Não é só porque decidiu aderir a uma dieta plant-based, qualquer pessoa, se ela tiver com os níveis sanguíneos abaixo de 300, a gente sempre deve considerar, tá? Porque é sinal que já tem ali uma deficiência importante. Quando a vitamina B12 está entre 300 e 490 picogramas por ml, a gente tem o que a literatura chama de gray zone, que é uma faixa cinzenta mesmo, que pode ser que lá dentro das células a vitamina B12 já não esteja sendo suficiente para cumprir o seu papel. Tá? E aí a gente pode olhar esse outro marcador, que é a homocisteína, e o que a literatura tem mostrado é que quando ela estiver acima de 9, a gente já pode suspeitar de uma deficiência intracelular de vitamina B12. Tá? Então, resumidamente, né, quando que na prática clínica eu costumo suplementar? Quando a vitamina B12 está abaixo de 490 e a homocisteína acima de 9. Tá? E, como eu falei também, para a proteína, né, a suplementação ela deve ser prescrita individualmente e sempre monitorada periodicamente, né, pelo médico ou pelo nutricionista, tá? E como que a gente suplementa, né? Porque a gente sabe que tem intramuscular, tem sublingual, tem via oral. Bom, primeira coisa que a gente tem que considerar é que quando tem uma deficiência estabelecida de vitamina B12, alimentos fortificados ou alimentos fermentados ali que tenham algum teor de vitamina B12, eles não vão tratar essa deficiência estabelecida, tá? A gente tem que entrar com doses de tratamento mesmo via suplemento, tá? Algas como espirulina, clorela, elas não são fontes seguras, né? Porque elas podem conter ali algum análogo de vitamina B12, que até pode aumentar os valores sanguíneos, mas não vão fazer a função de vitamina B12 no organismo, tá? Esse trabalho que eu trouxe aqui para vocês, ele considera que em dietas à base de vegetais, é recomendável que a gente suplemente doses superiores a 1.000 microgramas ao dia, tá? Mas, de novo, né, o ideal é que a gente faça uma
análise bioquímica para poder avaliar e individualizar essa suplementação, tá? Além disso, a gente também tem que considerar que a vitamina B12 também participa dos processos de formação de células vermelhas. Então, a partir do momento que eu faço uma suplementação de B12, eu posso estimular a formação de célula vermelha, e se eu tiver uma deficiência ali de ferro ou de ácido fólico, vitamina B6, eu posso aumentar essa deficiência. Então, eu tenho que avaliar cada indivíduo como sendo único e, se necessário, suplementar conjunto com a vitamina B12 esses outros micronutrientes, tá? Via oral, via intramuscular, isso a gente tem que avaliar, né? A intramuscular só os médicos podem transcrever, os nutricionistas não, e a gente pode prescrever a via oral sublingual, né? Mas é interessante que a gente considere talvez uma suplementação das várias formas de vitamina B12 do que só de uma forma, porque às vezes no processo de conversão das formas inativas em ativas da B12, eu posso ter algum polimorfismo e esse indivíduo não fazer essa conversão tão bem, né? Então, por exemplo, cianocobalamina e hidroxicobalamina precisam ser convertidas em metilcobalamina e adenosil. Então, para as pessoas que não conseguem fazer essa conversão, ou eu coloco mais de uma forma, ou eu já suplemento as formas ativas, que são a metil e a adenosil, tá? Bom, pensando em suplementação de ferro, o que a gente observa na literatura e mesmo na nossa prática clínica é que o consumo de ferro, quando a gente quantifica, ele é igual, às vezes até superior nas dietas vegetarianas, tá? O problema é que a biodisponibilidade do ferro não M, né, do ferro de origem vegetal, ela é alterada pelos fitatos, os oxalatos, os polifenóis e por altas doses de cálcio na refeição, como a Gabriela explicou, tá? A gente, sim, observa menores estoques de ferritina, né, em vegetarianos, principalmente em mulheres que têm um fluxo menstrual muito intenso. Às vezes, quando a gente já tem uma deficiência ali, uma ferritina mais baixa, a gente já tem sintomas de anemia, mesmo ainda não tendo uma anemia definida, né? Então, alguns desses sinais são fadiga, fraqueza, palidez das mucosas e da pele, redução da imunidade celular, redução da acuidade visual, alterações respiratórias, dores de cabeça, cabelos e unhas alterados, né? Então, esses são sinais que a gente já observa em consultório e a gente consegue, antes mesmo de fazer um exame, sugerir que pode haver ali alguma alteração. Tá? E aí, a suplementação, ela deve ser utilizada sempre quando a gente identifica uma deficiência, junto com o ajuste da dieta. É muito difícil, não é recomendado que, se há uma deficiência de ferro ou mesmo uma anemia definida, que a gente aumente a ingestão apenas dos alimentos fontes. A gente tem que suplementar, tá? Porque a gente precisa tirar o indivíduo desse quadro de deficiência mais rapidamente, tá? E quando que a gente suplementa também? Independente da nossa dieta, né? Independente se o indivíduo é vegetariano ou não, se os níveis sanguíneos estiverem baixos, a gente já tem que suplementar, tá? Eu trouxe aqui esse outro artigo que fala um pouquinho sobre o tratamento da deficiência de ferro sem anemia, né? Bom, em casos de anemia, obviamente, a gente vai suplementar. Em casos em que a ferritina esteja abaixo de 30 e com sintomas, às vezes até quando ela está um pouco acima de 30, mas o indivíduo já tem sintomas, a gente pode considerar uma suplementação também, né? Saturação de transferrina abaixo de 20. E aí, gestantes e nutrizes, né, até o 3º mês após o parto, pelo menos, e crianças de 6 a 24 meses, pelo menos também. Pelo menos porque daí, após isso, a gente consegue avaliar os exames e ver se vai ser necessário continuar suplementando ou não, tá? E como que a gente suplementa, então? O ideal é que a gente prefira a forma quelada, né, do ferro, que ela traz menos desconforto aí gastrointestinal. É interessante que a gente associe esse ferro com uma vitamina C ou com alimentos que sejam ricos em vitamina C, que podem potencializar essa absorção, né? E quais são as doses? Eu costumo seguir as doses sugeridas pelo Programa Nacional de Suplementação de Ferro, do Ministério da Saúde, que determina, então, as doses para gestantes, para nutrizes e para crianças até 2 anos, tá?
E o que esse trabalho que eu trouxe para vocês sugere, né, que as doses entre 28 e 50 miligramas por dia, para quando o indivíduo tem um baixo estoque, né, uma ferritina mais baixa, elas tendem a ser mais toleráveis e elas previnem anemia, né? Então, talvez é interessante a gente já intervir nesse caso para não esperar que isso se torne uma anemia, tá? E claro, né, a gente tem que ir fazendo novos exames para avaliar se o indivíduo já saiu desse quadro e se as mudanças que a gente propôs na alimentação estão sendo efetivamente cumpridas, né? Pensando em zinco também, como a Gabi falou, né, a biodisponibilidade ela também é prejudicada pelas fibras, pelos fitatos, oxalatos. Zinco, fundamentalmente, a gente tem em leguminosas e elas precisam ser demolhadas, né, cozidas, e nas oleaginosas também. Essa deficiência do zinco, ela não é muito evidente em vegetarianos que tenham dietas ocidentais aí, de combinações, né, de grãos, principalmente, mas a gente pode ter esse risco de deficiência em idosos ou em crianças, em gestantes e nutrizes, em atletas que têm um alto consumo aí do zinco como um mecanismo antioxidante, né? Então, a gente tem que avaliar cada caso para ver se é necessária uma suplementação. Tá? Quando que a gente pode considerar a suplementação? Quando o zinco estiver abaixo, o zinco sérico, abaixo de 78 microgramas por decilitro, tá? E o valor de referência, às vezes, é um pouco diferente, né, do laboratório. Mas aí, abaixo de 78, essa referência aqui, que traz, então, o status de micronutrientes, né, para atletas principalmente, sugere esse ponto de corte, tá? E vale ressaltar da interação do zinco com o cobre, né, que doses acima de 15 miligramas por dia, se a gente for suplementar, elas podem alterar o metabolismo do cobre, e aí a gente pode considerar uma suplementação conjunta, né? Por isso, sempre dessa necessidade de não se fazer uma suplementação não orientada, tá? Pensando em cálcio, a gente tem uma menor ingestão em dietas plant-based pela exclusão dos laticínios, sim, né? E as fontes vegetais, como a Gabriela falou, são as oleaginosas, o tahine, o tofu coagulado com cálcio, as bebidas vegetais, né, que são enriquecidas com cálcio, e os vegetais folhosos que tenham poucos oxalatos, tá? Ele tem esse problema com a biodisponibilidade também, e a gente tem um estudo recente que saiu esse ano, também com análise dos dados do EPIC Oxford, falando sobre, identificando então esse risco de fratura óssea aumentado em veganos, né, indivíduos que não consomem nada de laticínios. Possivelmente, eles sugerem possivelmente por 3 pontos, né? Porque o IMC dos veganos é um pouco mais baixo, aqui a gente está vendo que é um IMC adequado, né, eutrófico, mas em comparação com os onívoros ele é um pouco mais baixo, então em casos de queda, isso pode estar não favorecendo eles, né, o depósito de gordura pode não estar favorecendo, o menor consumo de cálcio, de fato, né, por esses indivíduos. Então, a média de consumo para os veganos foi de 591 miligramas ao dia, né? E o menor consumo de proteínas, apesar também da gente estar vendo aí que está dentro do valor recomendado, né, de 10 a 15%, tá? O que é importante a gente ver nesse estudo? Esses dados, eles foram coletados de 93 a 2000, né? O estudo saiu agora esse ano, mas os dados foram coletados nessa época, onde a gente ainda não tinha uma informação na literatura tão robusta como a gente tem hoje sobre dietas à base de vegetais. A gente não tinha alternativas de alimentos, bebidas vegetais fortificadas, a gente não tinha tanta informação como a gente tem hoje. Tá? Então, é algo para a gente considerar, ter no nosso radar aí que o nosso paciente pode estar num risco de deficiência e talvez com risco aumentado de fratura, por isso a gente precisa de uma orientação adequada, tá? Lembrando, né, que o cálcio sozinho, ele não determina a saúde óssea, né? Então, a gente tem também um consumo proteico, porque existe proteína também no nosso osso, a gente precisa ter uma prática de atividade física regular para formar ossos fortes, precisa de exposição solar, uma vitamina D adequada, né?
Temos que considerar também outros minerais, então excesso de sódio e fósforo, como em bebidas fosfatadas, por exemplo, refrigerantes, aumentam a excreção de cálcio, né? Enquanto o magnésio e o potássio é muito rico nos alimentos plant-based, né, nos vegetais, diminuem essa excreção, né? Consumo de cálcio e cafeína podem aumentar também essa excreção de cálcio. E a gente também tem que considerar a homocisteína para a saúde óssea, né? E também a interação aí com a vitamina B12 e a saúde óssea, tá? Então, todos esses pontos, não é só cálcio que vai determinar a saúde óssea. E a gente tem ainda alguns estudos mostrando que, ainda que a gente tenha um consumo de cálcio um pouquinho diminuído, se a gente tiver uma atividade física regular, a gente consegue ter um risco semelhante de fraturas dos indivíduos que consomem laticínios, tá? Bom, e quando que a gente tem que considerar a suplementação, então, de cálcio? Quando os indivíduos não estão consumindo essa necessidade diária, né? Idosos também, quando as necessidades estão aumentadas, gestantes, se houver a necessidade, se ela não estiver consumindo a quantidade via alimentos e bebidas fortificadas, tá? Normalmente, a suplementação indicada para que tenha uma maior biodisponibilidade aí, citrato malato de cálcio, e é importante a gente evitar doses altas isoladas, porque a gente sabe que o cálcio também interfere nos batimentos cardíacos, né? Então, para algumas pessoas mais sensíveis, pode ter uma alteração aí de batimentos cardíacos, tá? Vitamina D, ela não está presente nos alimentos de origem vegetal, né? Só nos alimentos de origem animal e ainda alguns alimentos específicos. Alguns cogumelos que tenham sido desidratados ao sol, eles podem apresentar vitamina D, mas não são considerados aí boas fontes, não é uma coisa que a gente consome diariamente, tá? Então, para as pessoas que adotam uma alimentação à base de vegetais, a principal forma de obtenção ainda é a exposição solar, tá? A gente pode considerar como veganos tendo aí um maior risco para deficiência, então, né, já que a alimentação não é uma via, uma fonte importante, e aí o ideal para esses indivíduos que a literatura tem mostrado é manter os níveis séricos entre 30 e 60, tá? Vale considerar que a vitamina D3 convencional, que a gente encontra nas farmácias, ela é de origem animal, né? Ela é a base de lanolina, cera de lã de ovelha, e para os indivíduos, então, que fazem uma transição para o veganismo, por exemplo, a gente pode considerar a suplementação ou de vitamina D2, que é vegana, ou de vitamina D3 à base de líquens, que a gente já tem disponível no Brasil, tá? Vale mencionar que quando a gente suplementa com D2, essa suplementação ela pode ser efetiva, tanto quanto a D3, mas é interessante a gente não fazer aquelas doses semanais, porque ela tem uma tendência à redução mais rápida, né, ao longo da semana, e quando a gente fizer a dosagem sérica, a gente tem que dosar a vitamina D total, não somente a vitamina D3, tá? Se eu estou suplementando com a D2, se eu dosar só a D3, eu não vou identificar isso no meu sangue, tá? E a gente tem aqui, pela posição da Academia de Nutrição e Dietética, uma recomendação, né, para indivíduos que seguem uma alimentação à base de vegetais, de uma ingestão de suplemento de 1.000 a 2.000 unidades ou mais, dependendo do caso, tá? Falando um pouco do ômega 3, a gente tem essa orientação que a Gabriela falou das quantidades, né? Então, ao dia, a gente tem na literatura que talvez os vegetarianos tenham uma necessidade aumentada de ômega 3, principalmente do ALA, né, aliás, que é o ácido graxo essencial, porque o EPA e o DHA a gente produz no nosso organismo, então, a partir do ALA, né? Então, só o ALA é considerado essencial, porém, a gente sabe que com a razão ômega 6 e ômega 3, essa conversão pode estar prejudicada, né? E como os vegetarianos aí consomem muitos grãos para a gente ter as proteínas, o ferro, o zinco, muitas vezes isso também vem com muito ômega 6. E o que a gente tem observado nos estudos que às vezes a gente chega numa razão ômega 6, ômega 3 de até 19:1 em veganos, tá? Então, essa conversão pode estar prejudicada. Então, como que a gente faz isso, né? A gente pode aumentar a ingestão ou a suplementação do ALA, ou já suplementar o DHA. O EPA, a gente não tem fontes ainda vegetais tão disponíveis aqui no Brasil, eu só encontrei fora, mas o DHA a gente já tem. Então, se a gente aumenta o ALA e o DHA, a gente consegue também aumentar o EPA, porque tem
uma conversão e uma retroconversão em EPA. Tá? Então, é uma estratégia interessante também. Para gestantes, lactantes e infância até 2 anos, a Associação Brasileira de Nutrologia sugere, recomenda, encoraja uma suplementação de DHA, principalmente à base de algas, por conta de menor risco de contaminação por mercúrio. Tá? E os exames, né, para a gente analisar o ômega 3, eles não são muito comuns na prática clínica, porque eles são muito caros, né, eles são análises de fosfolipídios de membrana, de algumas células. Então, na prática de consultório, a gente não consegue fazer isso. Mas a gente pode avaliar como está a dieta desse paciente e sugerir aí a inclusão das fontes ricas em ômega 3, tá? Falando um pouco sobre o iodo, né, é um micronutriente que a gente não fala tanto no Brasil, porque o nosso sal é iodado, né? Ele está presente em peixes, frutos do mar e laticínios, e a partir do momento em que você faz uma transição para uma dieta base de vegetais, onde não tem esses alimentos, ou tem uma quantidade muito pequena, a gente pode estar num risco de deficiência de iodo e, portanto, com risco de alterações tireoidianas, né? E aí é importante a gente considerar que pessoas que moram fora do país, né, em países que não tenham essa legislação de iodação de sal e que seguem dietas à base de vegetais, podem ter um risco aumentado, tá? Por outro lado, a gente tem as algas, que são fontes aí de iodo, mas muitas vezes elas têm um teor tão elevado que também não é recomendado, né? Então, se for consumir, também é importante escaldar, cozinhar essa água, porque boa parte, cozinhar essa alga, porque boa parte do iodo é eliminado nessa alga, tá? E aí a gente fica com doses mais equilibradas, né? Então, a suplementação também tem que ser cautelosa, porque tanto a falta como o excesso de iodo podem atrapalhar o funcionamento da tireoide. Tá? Normalmente, a suplementação é feita com iodeto de potássio, e as gestantes e as nutrizes, elas têm requerimentos aumentados e a suplementação, ela costuma ser encorajada, mesmo no Brasil, mesmo tendo a ingestão aí de sal, tá? Resumidamente, né, os principais pontos de atenção, então, quando a gente tem um risco de deficiência de nutrientes em dietas plant-based, quando a dieta do indivíduo ela está pobre em cereais, leguminosas, oleaginosas, verduras verdes escuras, bebidas vegetais que sejam enriquecidas com cálcio, linhaça, chia e nozes, tá? Consumo frequente de leguminosas não demolhadas, então podem ser o risco aí tanto para ferro, zinco, cálcio, né? Fluxo menstrual muito intenso, podem ser um risco para deficiência de ferro. Atividade física de alta intensidade também pode ser um risco aumentado para zinco, proteína, ferro. O sedentarismo, por outro lado, também, né? Principalmente para cálcio. Baixa exposição solar, também por conta da vitamina D, saúde óssea. A ausência do monitoramento do nível de vitamina B12, né? A negligência desses níveis, então pode ser um risco para o indivíduo. E o consumo frequente de sal não iodado também é um risco, tá? Para finalizar, eu quero dizer que apesar desses riscos, apesar de parecer muitas vezes que uma dieta à base de vegetais tem muitos pormenores, muitos detalhes, é uma dieta muito variada, muito rica em fibras, muito rica em compostos bioativos, né? E ao mesmo tempo que você está aumentando esses alimentos, você está reduzindo os alimentos que sejam ricos em gorduras saturadas, em sódio, né? Então, portanto, o que a gente tem observado na literatura é que os benefícios, eles superam os riscos de deficiência, né? Então, a gente está migrando agora para estudos de benefícios de uma dieta plant-based, de uma dieta vegetariana, tá? Então, a gente tem menor risco de infarto agudo do miocárdio, de alguns cânceres, de diabetes, doença diverticular, catarata, cálculo renal, artrite degenerativa, hipertireoidismo, né? Melhor gestão do peso também, então menor risco de síndrome metabólica. Então, apesar de todos os riscos aí de deficiência, além, né, a gente não pode deixar de falar dos benefícios ambientais e coletivos de uma redução de consumo de alimentos de origem animal, tá bom? Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Deixo aqui também o meu contato. E aí, a única foto colorida do meu slide para estimular todo mundo aí a comer uma dieta bem variada e rica, tá bom? Muito obrigada. Natália, muitíssimo obrigada. E, assim, te parabenizo aí pela excelente apresentação, né? E posso até dizer
que hoje a gente teve um duplo presente, né, que você e a Gabriela trouxeram, na verdade, para todos os nossos colegas que estão aqui conectados, né? É muito importante toda essa abordagem que vocês estão apresentando, porque tem uma base científica importante, né? E, além desse aspecto, você finalizou a sua apresentação trazendo, né, justamente aquele equilíbrio que a gente sempre defende. A gente defende, né, a nutrição saudável, responsável, sustentável. A gente não desconsidera os aspectos e os riscos, né, que possam ser impressos por conta de uma dieta vegetariana que tenha um perfil desequilibrado por uma falta de uma orientação ou de um conhecimento mais aprofundado. Mas esses riscos, eles têm se mostrado cada vez mais serem menores do que os benefícios que este padrão alimentar traz para a saúde individual, coletiva, né? E até hoje a gente fala de saúde planetária, né? Então, hoje a gente traz todo esse comprometimento, né, do ato de comer e das nossas escolhas alimentares. Então, agora, a doutora Carolina já está aqui conectada conosco. Queria também convidar a doutora Gabriela, né, para entrar na sala. Eu sei que ela está, mas para ativar o seu vídeo. Né, nós temos várias perguntas que a gente recebeu aí, né, do público que está conectado. Queria antes passar a palavra para a doutora Carolina, caso ela queira já fazer alguma pergunta. Se não, a gente tem aqui uma lista, né, considerável de perguntas e a gente passaria, né, as respostas que vocês podem estar traçando. Uma sugestão, nas perguntas, elas não vieram direcionadas especificamente, acho que só teve uma que veio direcionada a uma de vocês duas. A maioria, né, foram perguntas mais genéricas e que qualquer uma de vocês pode se sentir à vontade, né, para responder, porque com certeza vocês têm muito a trazer, né, em termos de discussão. Então, Carolina, você quer fazer algum comentário, alguma pergunta inicial? Queria parabenizar a doutora Gabriela e a doutora Natália pelas brilhantes apresentações e fazer uma colocação de que, às vezes, o próprio profissional de saúde ele é resistente a corrigir essas lacunas nutricionais por meio da suplementação ou por meio da fortificação de alimentos. Eu acho que vocês duas colocaram isso de uma maneira muito clara, e que isso não acontece só em dietas vegetarianas. Pelo padrão alimentar que a gente tem como média, né, principalmente do brasileiro, aparentemente toda e qualquer dieta vai ter alguma lacuna nutricional que precisa ser corrigida. E era isso que eu queria comentar, e eu acho que a gente já pode ir para as perguntas. Doutora Carolina, o seu áudio, ele cortou um pouquinho agora nos últimos segundos. Não, eu falei que acho que a gente pode ir para as perguntas. Não, tá ótimo, perfeito, então. Uma das perguntas que a gente recebeu é sobre o impacto, né, do uso de alguns fármacos na digestão e na biodisponibilidade, né, de nutrientes. E, especificamente, né, foi perguntado qual seria o papel negativo para a biodisponibilidade desses micronutrientes quando a gente está utilizando omeprazol, né? Então, o omeprazol, ele é um medicamento utilizado, né, para gastrite, para úlceras, mas ele também não tem um controle, né, na sua comercialização. Então, muitas pessoas utilizam, né, com uma automedicação esse tipo de fármaco. E nós sabemos que vai ter um impacto, né, na digestão de vários nutrientes e também de micronutrientes. Queria saber se vocês, quem gosta, se vocês poderiam comentar um pouco, né, sobre esse aspecto. Posso falar? Quer falar, Nath? Pode falar. Eu acho assim, o que eu vejo na prática, que sim, muitas pessoas acabam usando indiscriminadamente o omeprazol. O problema desses inibidores de canais de prótons, né, que eles usam, é o uso crônico.
não é o uso pontual, né? Então, isso é importante a gente destacar aqui, porque às vezes chega no consultório, eu já discuti alguns casos com algumas colegas minhas, inclusive que falaram, pelo amor de Deus, Gabi, tá tomando omeprazol, mas aí a B12, aí o ferro. Eu falei, mas espera aí, tô tomando por quê? Ah, porque descobriu H. pylori, tá, uma semana vai tomar. Fica tranquila, não é uma semana que vai diminuir estoque, que vai comprometer. Né? Então, assim, a questão é o uso indiscriminado mesmo desse omeprazol. O que acontece é que, como ele muda toda a parte acidificante do estômago, ele vai comprometer, como eu falei, a redução do ferro, a liberação do fator intrínseco da B12 para conseguir ser absorvido, também a própria produção, também tem alguns estudos mostrando do ácido clorídrico, que é dependente de zinco, também, inclusive. Então, eu acho que esse uso crônico precisa ser olhado, precisa ser estudado, precisa ser suplementado. E nesse caso, eu, Gabriela, entraria com suplementação para garantir que alguns nutrientes específicos consigam realmente ser absorvidos, porque a maioria das cápsulas ou de comprimidos tem a sua liberação intestinal. Então, aí eu consigo garantir que esses micronutrientes consigam ser absorvidos. E aí tem toda a parte também de digestão proteica, que também é comprometida, né? E aí a utilização de algumas enzimas também podem ser orientadas na prática para ajudar nessa quebra, né? nessa parte digestiva. Tá ótimo, muito obrigada. Natália, quer fazer alguma complementação? Senão a gente pode passar para uma próxima pergunta. Eu queria só complementar isso que a Gabi comentou. Pensando especificamente em vitamina B12, né, a gente tem outras formas também. Então, essa suplementação, fazendo ela com uma dose um pouco mais alta, né, acima de 500, 1000 microgramas, você usa a via de difusão passiva ao longo do trato gastrointestinal, você não usa o fator intrínseco, então não teria tanta alteração assim de estar usando o omeprazol. Então, e também a gente tem as vias sublingual, né, que a gente também pode fazer uso. Então, nesses casos, a gente consegue também ajustar, mesmo que o indivíduo precise continuar usando essa medicação, né? Dá para, pelo menos em vitamina B12, a gente ficar um pouco mais tranquilo em relação a isso. Carol, você quer fazer alguma das perguntas aí A gente recebeu duas perguntas que eu vou condensar em uma, que está relacionado com as dietas plant-based e as alterações de humor, principalmente em quadros de ansiedade e depressão. Se as dietas plant-based são capazes de modular os sintomas da ansiedade e da depressão. Quer falar, Nacho? Quer que comece? O que eu tenho lido bastante em literatura e também em consultório, ainda mais nessa época de pandemia, que está todo mundo estressado, está todo mundo ansioso, é que a dieta plant-based, por conta do alto teor de fibras, principalmente, de polifenóis, consegue modular positivamente a microbiota intestinal, que a gente sabe que é o grande sítio de produção de serotonina, por exemplo, entre outros neurotransmissores, que daí ela modula também por conta da ingestão de fibra. Então, eu percebo, assim como que a alimentação sozinha não tem o poder de melhorar episódios depressivos, como eu poderia dizer, de excluir episódios depressivos, mas sim, ela consegue diminuir a gravidade desse episódio e também a ansiedade. Então, eu percebo na prática que incluindo mais fibras, modulando esse intestino, incluindo também os polifenóis, que daí modulam positivamente também, como eu falei, a microbiota, você consegue diminuir esses episódios de ansiedade, essa compulsão, porque a ansiedade está ligada à compulsão, né? Então, episódios compulsivos também em relação à alimentação, a gente consegue modular. E na literatura tem grandes publicações mostrando essa relação de eixo cérebro-intestino, linkando com a dieta plant-based. Então, eu consigo ver na prática, além da literatura, também essa relação. Só para complementar, Gabi, a gente vê pela literatura também científica que os quadros de ansiedade e de depressão, elas estão muito relacionadas também a um quadro inflamatório, a modulações da epigenética e de neuroplasticidade, além do eixo
intestino. E uma dieta plant-based, ela é muito rica em fitoquímicos, né? E esses fitonutrientes que parecem abrandar aí o quadro inflamatório de uma maneira geral, modular também alguns mecanismos epigenéticos, e por isso, sim, quando teve um grande estudo de coorte grego, né, que tem bem esse perfil da dieta mediterrânea, que mostrou que quanto maior a adesão a esse perfil de dieta, menores foram as taxas aí de quadros leves de ansiedade e depressão. Um aspecto importante, né? Essa pergunta ela suscita muitos comentários, mas um aspecto bem importante é que essa temática, né, de buscar associar dietas plant-based e transtornos de humor e depressão, né, é algo muito novo, muito, muito recente. E os estudos que a gente tem, alguns até com um tamanho amostral significativo, né, são estudos de associação, normalmente são estudos de coorte. E a literatura, ela ainda é bastante carente nos estudos caso-controle. Então, o grau de evidência, né, para essas associações, ele ainda é muito restrito aos estudos observacionais. Lógico, tem estudos experimentais com resultados super bons, tem alguns ensaios clínicos, nós mesmos terminamos ano passado um estudo com ômega 3 e depressão no Instituto de Psiquiatria, aqui da Faculdade de Medicina, mas as evidências ainda são muito modestas. Então, é uma janela de oportunidades para a gente estar pesquisando esse tema, né, de maneira, digamos, mais científica. E, lógico, ele não se limita ao ômega 3, inclui um rol de outros nutrientes, né, que tem mostrado essa associação, como a própria vitamina B12, própria vitamina B9 e outros, né, alguns minerais também. Mas a gente ainda tem que ter mais estudos clínicos realmente, né, controlados para a gente poder verificar isso. Porque na literatura, a gente tem encontrado alguns resultados até controversos, né? Tem estudos que foram publicados nos últimos 3 anos que mostram que homens, né, que não são os mais frequentes a ter depressão, eles têm, né, se tornam com humor mais alterado e mais depressivos quando tem um padrão de dieta plant-based, né? Então, já é na direção oposta. Então, é algo que ainda suscita questionamentos, né? Natália, quer complementar com alguma colocação aí das suas experiências, das suas leituras? Sim, não, eu concordo inteiramente com os 3 comentários, assim, e eu acho também que a gente não pode esquecer a dimensão humana, né, e social, de que quando a gente faz uma escolha alimentar, envolve também as pessoas que estão envolvidas com a gente, os nossos familiares, os nossos amigos, né, os eventos sociais que a gente vai comparecer e, de repente, ter que mudar ali o que a gente vai comer. Então, muitas vezes também a gente precisa considerar isso para que essa escolha parta de verdade de uma escolha natural, de uma transição natural e que não cause ainda mais estresse para o indivíduo. Porque se causar estresse, então a gente não está falando de saúde como um todo, né? A gente tem que estar considerando todas as dimensões. Então, eu também vejo aí, talvez, uma transição para uma alimentação, se ela não for bem feita para uma alimentação plant-based, ela pode aumentar esse risco para uma depressão, para uma ansiedade, quando a gente está considerando esses eventos aí. Então, que isso também tem que ser conversado nas consultas, né? Se o indivíduo está passando com um nutricionista, a gente também tem que conversar sobre o prazer, estimular mesmo, colocar a mão na massa, dividir as comidas vegetarianas aí com as outras pessoas, para que isso seja um processo gostoso, prazeroso, que o indivíduo veja bônus nisso também, né? Senão fica realmente muito difícil, né? Ele já vai ter todo o estresse da vida, as ansiedades da vida e ainda tem uma restrição alimentar que para ele está sendo difícil, dolorosa. Então, fica muito mais difícil. Bem, a gente ainda tem um tempinho aqui muito pequeno para talvez responder uma pergunta, no máximo 2. Carol, tem várias perguntas, se você quer escolher uma delas aqui. Estou tentando escolher aquelas que a gente está recebendo mais questões, e tiveram várias sobre as bebidas vegetais.
Então, um questionamento é sobre os fatores antinutricionais dessas bebidas vegetais, e no caso fortificadas, e o outro é que se essas bebidas vegetais caseiras têm a mesma funcionalidade em relação à absorção dos micronutrientes, né? Como eu venho como coordenadora, como membro do Conselho Consultivo de Nutrição da Herbalife, como coordenadora de indústria, acho que eu posso contribuir um pouco dizendo que todas essas bebidas vegetais, elas passam por tratamento térmico, né? Principalmente, geralmente, UHT, esterilização. E que essa alta temperatura é capaz de amenizar, de inibir esses fatores antinutricionais. Fora isso, elas então são fortificadas, né? O que não acontece com as bebidas caseiras. E então eu queria deixar para a doutora Gabriela e para a doutora Natália colocar um pouco como vocês fazem na prática clínica, quando as pessoas, e porque sim, né, a gente precisa cozinhar mais, como vocês estão colocando, se envolver muito mais, mas a gente sabe que essas bebidas também facilitam, trazem praticidade, né, para a rotina de um paciente em transição. Como vocês orientam o fato dessas bebidas que não recebem a fortificação? Posso falar de novo? Quer falar primeiro? Porque senão Não, pode falar. Como pode falar? O que eu sempre oriento quando vai fazer qualquer tipo de bebida vegetal em casa é fazer o demolho, é deixar todas essas oleaginosas, fazer o demolho, que isso já consegue diminuir um pouco os fatores antinutricionais. Além disso, não se pode colocar todas as nossas esperanças de garantir todos os micronutrientes em uma bebida. Então, para que a gente realmente não se preocupe tanto em se vai atingir B12, se vai atingir cálcio, se vai atingir proteína com essas bebidas, o importante, o lindo da alimentação plant-based é a variedade de alimento. Então, ir trocando, um dia a bebida de castanha, um dia a bebida de arroz, um dia nada e vai para alimento, outro dia a bebida de amendoim e por aí vai. Né? Essa variedade, e daí os fatores antinutricionais, eles vão ser tão mínimos que você pode garantir esses micronutrientes de outras fontes. E um aspecto também importante, né, é dizer que essas bebidas artesanais ou domésticas, elas não vão ter, de fato, né, o enriquecimento que as bebidas industrializadas conferem. Isso é óbvio. Também não terão a estabilidade. Estabilidade que eu falo é do ponto de vista de organoléptico e microbiológico. Então, a gente tem que pensar que, ok, vou fazer hoje uma bebida à base de castanhas. Você vai se beneficiar, sim, né, preparando a sua bebida em casa, de maneira artesanal, mas você tem que fazer para tomar o seu copo naquela hora. Não adianta fazer 1 litro e guardar na geladeira. Vários desses nutrientes e compostos bioativos, eles vão literalmente oxidar. Né? Então, a gente tem que também esclarecer esses aspectos para as pessoas desmistificarem que a gente consegue garantir, né, de maneira artesanal, a mesma estabilidade e a segurança que alguns alimentos com ótimo padrão nutricional industrializados também conferem. Então, esse equilíbrio que a gente tem que buscar, né? Logicamente, se a gente tiver a oportunidade de fazer uma grande diversificação, várias vezes ao dia, de diversas preparações artesanais, a gente vai estar ganhando. Nós trabalhamos por uma alimentação saudável e por escolhas acertadas, né, em prol de uma saúde. Porque, às vezes, a gente faz a opção de uma bebida à base de arroz e tem certeza que, fazendo o cozimento de um arroz por 1 hora em casa, liquidificando e depois coando, você vai ter uma bebida rica em cálcio, equivalente a um leite produzido pela vaca. Isso não é verdade, né? E isso vai gerar, a médio, a longo prazo, deficiência, sim. E é esse tipo de padrão alimentar que a gente está trazendo como não sendo o ideal. O que nós estamos mostrando é a inteligência, a variedade, né, de todas essas escolhas alimentares que são típicas de um padrão de saúde que o plant-based confere, né? Uma última, deixa eu ver aqui, temos... Acho que tem alguma outra pergunta, Carol? Deixa eu ver aqui. Tem uma direcionada para a doutora Natália, professora, que eu achei interessante, que era para você esclarecer, Natália,
o risco aumentado do comprometimento do zinco por meio do consumo de vegetais que contêm oxalatos, fitatos e fibras, isso só é preocupante quem já tem deficiência ou as pessoas saudáveis com os níveis adequados também passariam a se preocupar e consumir menos dessas fontes vegetais em termos de biodisponibilidade do zinco? Se você poderia esclarecer, por favor. Tá bom. O que a gente tem de informação de literatura é que, assim, quanto maior o teor de fibra da dieta ou maior teor de fitatos e oxalatos, menor a absorção do zinco em nível intestinal. Por quê? Porque o zinco, ele é um mineral, né? Ele está ali instável e ele vai sofrer interferência desses elementos. E isso, principalmente quando a gente tem uma alimentação que é muito rica em fibra, como é o que a gente propõe numa alimentação plant-based. As pessoas que consomem carne, laticínios, têm esse zinco mais biodisponível, né? E em maior quantidade também. Então, aqui eu estou falando mais em indivíduos que já fizeram essa transição e aí tem esse risco aumentado. E aí, considerando que cada pessoa vai absorver de uma forma, cada pessoa vai utilizar esse zinco no organismo de uma forma, né? Se ele tem aí uma atividade física mais intensa, ele vai usar mais, né? Então, o que a gente tem que orientar é sempre fazer o demolho para a gente diminuir o fitato, principalmente dos grãos, e observar, priorizar as vegetais que não tenham tanto oxalato assim, para que a gente consiga melhorar a absorção desses nutrientes. Daí a gente consegue, na maioria dos casos, ter uma boa biodisponibilidade, absorção e uma manutenção dos níveis de zinco legal. Agora, nesses casos específicos, se a gente observar aí uma alteração, aí a gente faz a suplementação, além dessas medidas dietéticas. Porque às vezes acontece muito de indivíduos que comem bastante na rua, e aí a gente não sabe se os restaurantes fazem esse demolho, muito provavelmente não. Né? Não tem, às vezes, ali uma boa variedade de vegetais, então é mais difícil nesses casos, e então cada caso a gente tem que individualizar, tá? Então é por isso que esses elementos aí alteram um pouco a biodisponibilidade. Não sei se eu respondi, acho que sim, né? Respondeu muito bem. Bem, então eu gostaria mais uma vez de parabenizar pelas excelentes apresentações, né? E pela oportunidade de estarmos nós quatro aqui com mais, né, algumas centenas de profissionais, estudantes, né, ou pessoas que têm interesse no tema, que estão conectados conosco. Então, realmente uma manhã bastante rica e uma mensagem que eu gostaria de deixar com relação a um ponto que uma de vocês abordou na apresentação, né? Muitas vezes nós nos preocupamos excessivamente com as deficiências de micronutrientes dos indivíduos que fazem uma opção vegetariana ou plant-based. E esquecemos que muitas dessas deficiências, elas são altamente prevalentes na população em geral. Então, a gente não tem que rotular que somente pessoas que têm um padrão plant-based têm deficiências de micronutrientes. É algo que todos nós precisamos monitorar sempre que formos ao nutricionista, formos ao nosso médico, porque o padrão alimentar, né, adotado por nós nas dietas, sobretudo ocidentais, é muito pobre em vários micronutrientes e muitas vezes as dietas são muito monótonas e fazem com que a nossa vulnerabilidade para entrar em insuficiência e deficiência seja algo bastante real e subclínico, né? Que é a nossa maior preocupação, é tratar antes das manifestações mais graves das deficiências desses micronutrientes, né? Então, agradeço muitíssimo, parabéns mais uma vez às duas, fico muito feliz de ver, né, o brilhantismo de duas alunas, ex-alunas, né, que tiveram, né, que cruzaram o nosso caminho aí da academia. E a doutora Carolina aí por compartilhar essa manhã tão rica em conhecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Nájila. Desculpa, Carol. Segue, vai.
Pode falar, Carol. Agradecer ao Wilson, agradecer a professora Nájila por compartilhar essa coordenação, parabenizar novamente as meninas. Eu acho que justamente é esse o nosso papel, né? Nós estamos todos aqui com uma mensagem unificada, né? Com uma mensagem fortalecida de que é preciso sempre incluir mais vegetais para que a gente possa mitigar aí esse perfil de saúde que a gente tem hoje. Obrigada, Flávia. Obrigada, Carol. Obrigada, Nájila, pela excelente coordenação. Obrigada, doutora Natália, Gabriela, pelas excelentes palestras. E desejo a todos um ótimo final de semana. Agradeço a todos que participaram conosco até agora, até o momento. Realmente foi um webinar excelente, com muitas perguntas, que é o melhor, que a gente mais espera, né, que nos webinars tenham perguntas. Então, mais uma vez, agradeço a todos e junte-se a nós no nosso próximo webinar, na semana que vem, se não me engano, sobre o consenso de... Ai, Grazi, me ajuda. Na semana que vem, dia 9, um webinar sobre o consenso da Abram sobre alimentação láctea de crianças de 1 a 5 anos. Não percam. Isso. Queria agradecer também a Grazi, que fica aí nos bastidores, a Laila, que são os meus braços direito e esquerdo aí nos webinars. Obrigada a todos, gente. Excelente final de semana. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.